Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para a fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de viradas. Nessa semana teremos o GP de Singapura, que poderá consagrar Max Verstappen como bicampeão mundial. E que é praticamente impossível, convenhamos, impossível do Leclerc virar. Mas ao longo desses mais de 70 anos de Fórmula 1 já vimos muitas reviravoltas em campeonatos e é isso que falaremos hoje, das maiores viradas ou reviravoltas em campeonatos da Fórmula 1. Tem aquela virada do Raikkonen em 2007, a do Vettel em 2010 e 2012, outras dos anos 80 e até antes disso, enfim, cara, são várias viradas, ao todo são 10 que nós vamos falar no vídeo de hoje, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ok, começaremos falando sobre alguns critérios que a gente adotou para poder escolher essas viradas. Levaremos em conta apenas as viradas que aconteceram nas retas finais de cada campeonato. O Verstappen esse ano, por exemplo, reverteu uma vantagem de 46 pontos que o Leclerc tinha após o GP da Austrália, mas isso aconteceu no começo do campeonato, por isso não vai contar. E apenas viradas que resultaram em títulos para esses pilotos. Não contaremos aqui viradas que aconteceram, mas depois acabaram, sendo revertidas. Ou seja, não falaremos daqueles casos de pilotos que conseguiram virar grandes desvantagens, mas acabaram não sendo campeões. Que inclusive eu vou falar sobre isso agora, sobre as quase viradas, vamos celebrar algumas aí só para poder não deixar passar batido. Como foi o caso do Hamilton em 2016, que após 5 provas estava 43 pontos atrás de Nico Rosberg e ele conseguiu reverter essa vantagem rapidamente. Mas no fim das contas passa batido porque foi no início do campeonato e ele não foi campeão. Hamilton em 2021 foi outro caso, ele com 4 corridas restando estava 21 pontos atrás de Verstappen. E até conseguiu virar, porque venceu no Brasil de forma épica, venceu no Qatar e venceu na Arábia Saudita. E estava vencendo o GP de Abu Dhabi. Só que aí você já sabe o que aconteceu. Bateu Latifi! A do Schumacher em 2006 foi a mais doída de todas, porque o Alonso tinha uma vantagem de 25 pontos para o alemão. Isso na época equivalia ali a 2 vitórias e um 4º lugar. Era muita coisa. O Schumacher foi lá, conseguiu virar, só que aí o motor estourou em Suzuka e o sonho foi embora. Então é isso, bora pra lista que tá boa. Começamos agora sim o vídeo indo lá para os anos 60 com Joe Surtees. Joe Surtees, que é o único campeão mundial da moto velocidade que também foi campeão mundial de Fórmula 1. Ele foi pentacampeão mundial nas 2 rodas. Então decidiu se aventurar nas 4 rodas também. E nisso foi para a Fórmula 1, onde em 1964 ele com a Ferrari conseguiu conquistar o título de forma épica. Faltando 5 provas para o final do campeonato, a vantagem do líder Graham Hill para o 7º colocado, que era o Joe Surtees, era de 20 pontos. Lembrando que a vitória na época valia 9 pontos. Mas nas últimas provas, Joe Surtees venceu 2 corridas e conquistou 2 segundos lugares, enquanto Graham Hill venceu apenas uma prova. Mesmo assim, Graham Hill venceria nos pontos por 41 a 40. Mas como havia o sistema de descartes, Graham Hill teve um 5º lugar descontado e assim, Joe Surtees foi campeão por 1 pontinho. Uma baita reviravolta. Sim, a cinematográfica temporada de 1976 da lendária batalha entre James Hunt e Niki Lauda. Inclusive, se você não viu, recomendo Rush no Limite da Emoção. Essa temporada também teve uma virada. Como vocês sabem, o Niki Lauda sofreu um grave acidente em Nürburgring Nordschleife, onde o carro dele virou uma bola de fogo. É um acidente feio, cara, acidente feio. Onde a vantagem dele antes desse grave acidente era de 31 pontos para James Hunt. Lauda então ficou 3 corridas fora por conta desse acidente e viu sua diferença cair para 14 pontos. Ainda assim, após o retorno espetacular de Niki Lauda em Monza, conquistando o 4º lugar, o austríaco tinha 17 pontos de vantagem, restando 3 corridas para o fim. Ou melhor, 27 pontos em jogo. Mas o Hunt foi lá buscar. No Canadá e nos Estados Unidos, vitória do piloto da McLaren, enquanto o Lauda foi apenas o 8º e 3º respectivamente. E na forte chuva no Japão, na decisão do campeonato... na decisão do campeonato em Fuji, Niki Lauda decidiu se retirar da prova. E aí o James Hunt precisou apenas de um 3º lugar para se tornar campeão mundial pela única vez em sua carreira. Eis então a reviravolta de Hunt para conquistar o título dessa marcante temporada. Uma das melhores e mais equilibradas temporadas da história da Fórmula 1 também teve uma grande reviravolta rumo ao título. A
A temporada de 1982 foi uma das mais equilibradas da história, com 11 vencedores diferentes em 16 corridas e 18 pilotos diferentes indo ao pódio. Enfim, foi um grande ano, onde após o GP da França, realizado em Paul Ricard, Didier Pironi era o líder do campeonato com 39 pontos. O futuro campeão, Keke Rosberg, estava com 23 pontos na quinta posição. Mas nas últimas 5 corridas veio a arrancada do finlandês. Com o terceiro lugar na Alemanha, um segundo lugar na Áustria em uma das chegadas mais apertadas da história e uma vitória em Dijon que seria sua única no ano, onde depois só controlou a vantagem e conquistou o título em Las Vegas com 5 pontos de vantagem. Que arrancada! Essa daqui é boa, afinal teve um bom fim para nós brasileiros. Nelson Piquet chegou no GP da Holanda com 14 pontos de desvantagem para Alain Prost, o líder. Mas um choque entre os líderes do campeonato mudaria tudo dali para frente. Piquet entrou na mente de Prost, onde nas 3 corridas seguintes o francês conquistou o segundo lugar em Brands Hatch, mas abandonou as outras 2 corridas. Enquanto Piquet venceu na Itália, venceu em Brands Hatch e conseguiu um terceiro lugar na África do Sul para se sagrar bicampeão mundial de Fórmula 1. Uma das grandes reviravoltas da Fórmula 1 e que ainda bem foi pro lado brasileiro. Ah, amigo, mas 3 anos antes foi a vez do Prost dar o troco em Piquet, e com Mansell no bolo também. 1986 foi um grande ano na Fórmula 1, onde teve o quarteto fantástico brigando pelo título: Mansell, Piquet, Prost e Senna. Mas com 2 corridas restando para o fim, Senna já havia saído da briga e Mansell era o líder com 10 pontos de vantagem para Piquet e 11 em relação a Prost. Um bom resultado de Prost no México baixou essa diferença para apenas 6 pontos. E aí na Austrália, na decisão, você já sabe o que aconteceu. Mansell teve o pneu furado e ficou fora da prova. A Williams parou Piquet por precaução e assim o caminho estava aberto para Alain Prost se tornar bicampeão mundial de Fórmula 1. Uma baita reviravolta do francês na McLaren, que tinha 11 pontos de desvantagem estando 2 corridas em uma era em que a vitória valia 9 pontos. Avançamos 21 anos no tempo, afinal os anos seguintes foram de batalhas muito próximas, sem a necessidade de remontadas. Mas essa que eu vou falar agora é, pra mim, a virada mais espetacular da história da Fórmula 1, pelo contexto e pela dificuldade. O ano de 2007 foi histórico para a Fórmula 1. Kimi Raikkonen e Felipe Massa na Ferrari e o novato Lewis Hamilton e o atual campeão Fernando Alonso na McLaren brigavam pelo título, que teve todo aquele escândalo do Spygate, de espionagem, enfim, foi um ano movimentadíssimo, onde a McLaren estava bem na dianteira e muito próxima de um campeonato. Após a antepenúltima etapa em Fuji, no Japão, Hamilton tinha 12 pontos de vantagem para Alonso e 17 de vantagem para Raikkonen, restando 20 pontos em jogo na China e no Brasil. Só um milagre para fazer o Raikkonen ser campeão. E esse milagre aconteceu. Raikkonen venceu na China, após o Hamilton atolar na entrada dos boxes após um erro de estratégia. E no Brasil, Hamilton totozou o botão do neutro, ficou na pista e terminaria apenas em 7º. Onde, com o Raikkonen vencedor, o finlandês se tornaria campeão mundial pela única vez em sua carreira. O Raikkonen estava 17 pontos atrás, com só 20 pontos em jogo, e mesmo assim se tornou campeão, naquele que é um dos finais mais inesperados da história da Fórmula 1. A era V8 foi uma era maravilhosa da Fórmula 1, com muito equilíbrio, e a temporada 2010 foi uma delas. 5 pilotos brigaram pelo título o ano todo, com 6 pilotos chegando a liderar o campeonato. Que, diga-se de passagem, em breve pode sair revivendo temporada de 2010, talvez na próxima semana, então fiquem ligados. Mas enfim, após o GP da Bélgica, Hamilton liderava o campeonato e Sebastian Vettel estava 31 pontos atrás. Mas depois o Hamilton, cometendo erro atrás de erro, acabou perdendo o gás do campeonato e veio o surgimento de Alonso, que após o GP da Coreia virou o líder do campeonato após os abandonos de Webber e Vettel. E chegávamos no GP do Brasil com o Alonso sendo líder do campeonato, 11 pontos à frente de Webber, 21 à frente de Hamilton e 25 à frente de Vettel. O que significava que se o Alonso chegasse na frente do Vettel em Interlagos, bye bye título pro alemão. Mas o alemão venceu em Interlagos, em Abu Dhabi, onde com o erro de estratégia da Ferrari na última corrida, Sebastian Vettel se sagrou campeão mundial pela primeira vez, e de forma muito improvável. Sem dúvidas, um dos finais mais inesperados que tivemos nos últimos anos da Fórmula 1.
Ih, rapaz, olha o Vettel aqui de novo. 2 anos depois e precisando remar de novo para ganhar o título. O ano agora é 2012, que pra mim é a melhor temporada da história da Fórmula 1, com 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras etapas, um equilíbrio monstro e uma briga ferrenha pelo título. Alonso naquele ano fazia milagres com a sua Ferrari, onde após o GP da Hungria, que era a pausa para as férias de verão, ele tinha 40 pontos de vantagem para Webber e 42 para Vettel. Aí beleza, o Grosjean fez aquilo lá na Bélgica, as Red Bulls morreram na Itália, e chegávamos em Singapura com o Alonso ainda na liderança, mas com 37 pontos de vantagem para Hamilton, 38 para Raikkonen e 39 para Vettel. Mas a partir de Singapura, Vettel embalou de vez. Venceu 4 corridas seguidas, onde nesse tempo aí o Alonso acabou abandonando em Suzuka, né, por conta do toque do Raikkonen e tudo mais, e o alemão então assumiu a liderança, onde com muito drama, com muita tensão nas corridas finais, Sebastian Vettel se sagrou campeão mundial mais uma vez, dessa vez tricampeão. Um momento de dor para Alonso, que com 7 corridas restando ele tinha 39 pontos de vantagem para Vettel, mas no fim o alemão papou mais uma. As duas que vão vir a seguir são duas viradas na era de guerra das Mercedes, uma a favor de Hamilton e uma a favor de Rosberg. E começamos pelo Hamilton em 2014. A temporada de 2014 estava sendo de muita tensão entre Hamilton e Rosberg na primeira temporada da era híbrida, onde no GP da Bélgica teve aquele famoso contato entre eles. E após essa prova, Rosberg tinha 29 pontos de vantagem, restando 7 Restando 7 provas, mas tudo mudaria muito rapidamente. Hamilton venceu na Itália e em Singapura, onde o Rosberg errou em Monza e teve problemas em Singapura. Aí, amigo, naquele momento, o Hamilton virou líder. E depois venceria 4 das próximas 5 corridas para ganhar o seu primeiro caneco com a Mercedes. Quando as coisas pareciam difíceis, Hamilton foi lá, chamou a responsa e foi campeão. E para finalizar temos aqui o troco de Nico Rosberg em 2016, que não foi lá das viradas mais difíceis, mas foi importante. Rosberg venceu as primeiras 4 corridas de 2016 e vinha com imenso favoritismo para aquele campeonato. Mas o Hamilton virou totalmente o jogo na fase europeia e na pausa para as férias de verão ele tinha 19 pontos de vantagem para Rosberg. O que o inglês não esperava é que o Rosberg viria forte após as férias. Rosberg venceu na Bélgica, na Itália e em Singapura para voltar a ser líder, assim, rapidamente. E na Malásia você já sabe o que aconteceu. Após isso, o Rosberg só controlou com imensa maestria a sua vantagem de 23 pontos. Sim, 23 pontos, para vocês verem como esse campeonato de 2016 era uma montanha russa. Era tipo 43 pontos, aí 19 pro outro lado, 23. Para então ser campeão em Abu Dhabi, conquistando o primeiro e único título de sua carreira, onde depois se aposentou. Ah, é isso, rapaziada. Essas foram as 10 maiores viradas da história da Fórmula 1, ao meu ver, que convenhamos, é impossível isso se repetir na briga Leclerc e Verstappen. Mas serve pra gente relembrar um pouco da história da Fórmula 1, que é riquíssima e especial nessas retas finais. Mas enfim, esse foi o vídeo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei que isso fortalece o nosso trabalho muito, cara. Pô, clique no gostei aí e compartilha, cara. Envia esse link aí para mais amigos e por aí vai espalhando. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1 e de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!